E aí, beleza? Tudo bem? Pablo Ricardo aqui na área. Vamos para mais uma aula. Hoje é uma aula diferente, tá? É uma aula mais de bastidor. O pessoal sempre pergunta aqui: como é que funciona a tua estrutura? Tu gasta quanto? O que é que tu tem aqui? Me explica aí. Então, nessa aula eu vou falar, né? Tá muito na moda agora esse conceito de one person business, né? Que Dan Cole já vem trazendo há um certo tempo lá fora. Algumas pessoas aqui no Brasil estão trazendo esse conceito, enfim. Pelo menos eu já vi umas três pessoas. Sempre fui defensor número um, né, desse conceito de one person business, né, de um negócio de uma pessoa só, ou quase isso. E eu vou trazer aqui para você então sobre minha estrutura, tá? Detalhe importante aqui que é o seguinte: não vou incluir aqui toda essa parte que envolve imposto, que envolve, né, estrutura de energia, de internet. O foco é mostrar a estrutura no sentido de ferramentas, tá bom? Então é isso que nós vamos ver a seguir, vamos ver agora, tá? Deixa eu só dando uma filada aqui na minha planilha para acompanhar. Então vamos lá. Então, primeira coisa que eu tenho aqui que eu coloco, tá aqui na ordem da lista, aqui eu vou seguir essa ordem. Tem a hospedagem, tá? De hospedagem, Pablo, o que é hospedagem? Hospedagem é o seguinte, sim, são detalhes, não tem ninguém me patrocinando, tá? E nem eu tenho link, devia ter link, né? E nem tenho link de uma dessas ferramentas aí como afiliado ou parceiro, tá? Hospedagem é onde vai ficar a tua página, tá? Tua página vai ficar. E eu tenho duas hospedagens separadas, tá? Por quê? Porque eu tenho dois negócios em um. Eu tenho um negócio que é a Aprenda do Zero Online e a Pablo Ricardo, que é a Vendas Pro, tá? São dois em um. E a Aprenda do Zero Online é onde fica toda essa estrutura de alguns e-books, de um outro nicho que eu vendo, alguns cursos, outras coisas que eu tenho separado do Vendas Pro, que é o meu. Então são duas hospedagens, tá? E eu preferi até deixar separado as hospedagens. Uma tá na Napoleon, foi para testar e terminei gostando das duas. E a outra na Turbo Cloud, tá? Na Napoleon, cadê a hospedagem? Napoleon, 41,90. Na Napoleon, 41,90. Na Turbo Cloud são duas hospedagens em um, tá? Por quê? Porque hoje eu utilizo essa segunda hospedagem que eu tenho direito na Turbo Cloud para ter minha estrutura, tá? Deixa eu só digitar aqui, 64,90. Eu tenho a minha estrutura dos alunos lá, quase não está saindo agora. Onde ficam meus cursos? Resumindo, onde ficam os meus cursos dos mentorados, né? A parte de mentorados, eu tenho uma área de membros, era isso que eu estava tentando dizer, eu não estava conseguindo. Eu tenho uma área de membros e um checkout próprio, tá? E aí esse checkout próprio e essa área de membros fica na Turbo Cloud, né? Junto com a segunda hospedagem do segundo, né, do plano B que eu falei, que são alguns e-books, tá? Então, de hospedagem Napoleão e Turbo Cloud. Indo ainda nessa lógica de hospedagem, eu tenho. Isso aqui são das páginas, né? Deixa eu colocar aqui a observação. Hospedagem das páginas. E eu tenho uma hospedagem barra VPS. O que é VPS? É uma máquina virtual que simula um computador, tá? E para que eu uso essa hospedagem? Eu uso a Hetzner, tá? É, e aí é por volta de R$ 55 em média, porque tem uma variação, depende do. Nesse caso da Hetzner é em euro. Então depende. Tem o IOF que se paga, então é por volta de 55, R$ 56, 54, arredondar para 55. A Hetzner, o que que funciona? O que que tem na minha Hetzner? A Hetzner é onde fica o meu N8N. Pablo, o que é isso? Vamos lá agora para
uma parte legal que muita gente. Toda vez que alguém compra um produto meu, seja na minha plataforma própria, tá? Seja usando a Green ou usando a Eduz, ou até a QIFI que eu também utilizo, em qualquer uma dessas ferramentas, alguém, deixa eu pegar minha velha caneta de sempre. Então, quando alguém faz essa compra, imediatamente ela recebe uma mensagem no WhatsApp de boas-vindas. Então, existe uma estrutura para isso, existe uma ferramenta que faz esse trabalho, que é a que eu chamo de eu não, o pessoal, né, quem criou, de Evolution. É uma API não oficial, tá? Junto com a Evolution, eu tenho instalado nessa minha VPS o N8N. O N8N é quem faz a função de fazer essas automações. Então, o N8N, na hora que sai a venda, por exemplo, a Eduz envia para o meu N8N, para o meu webhook, que fica no N8N, e tem uma sequência de automações, de filtros e tudo mais, faz a filtragem desses dados, e aí ele faz duas coisas. Ele alimenta uma planilha minha, uma planilha de Google Sheets, onde eu passo a ter o controle de onde é que está saindo as vendas de forma muito organizada. Eu sei exatamente a origem das vendas, tá? E a segunda função dele é que imediatamente ele também envia uma mensagem via WhatsApp de boas-vindas. Oi, boas-vindas. Bom, me chamo Pablo Ricardo, parabéns por ter comprado tal produto. Aí às vezes eu coloco o grupo do WhatsApp, né, para o pessoal acessar e tudo mais. Então essa automação, porque o que acontece? Essas duas automações em uma. Então, no lugar de, por exemplo, ano passado, ano retrasado, 2022 mais ou menos, o que acontecia? Eu fazia uma venda e para poder saber a origem da venda, o que está acontecendo desde 2021, 22, toda essa confusão de iPhone, de iOS com Meta, fez com que a gente não conseguisse mais rastrear a origem das vendas. Quem trabalha com vendas online sabe muito bem que você precisa saber de onde é que está vindo as vendas, para você saber fazer investimento. Houve uma venda no conjunto X, no Y não teve venda, então eu vou colocar mais grana no X, ou eu vou fazer outros anúncios parecidos com aquele X, entendeu? E tudo isso, se eu não tiver um traqueamento, um rastreamento, melhor dizendo, de forma organizada, então isso vai dificultar. Então, o que é que eu fazia antes? Eu ia lá na plataforma, copiava e colava todos os dados, a data, o nome do produto que saiu, o e-mail do aluno, o nome do aluno, o WhatsApp. Eu pegava todas essas informações, tá? A origem da venda, o valor da venda, e eu pagava uma automação que era R$ 80 por essa automação. Ela hoje está por mais de R$ 100, que dava boas-vindas para as pessoas. E aí substituir por essa Hetzner, que é a máquina virtual, e aí onde eu instalei o N8N e a Evolution, eu não pago mais nada. E aí eu tenho essas duas funções. Então às vezes eu passava uma parte da manhã cadastrando todas as vendas do dia anterior, ou parte das vendas. Tinha um momento que eu estava um pouco escalado, com R$ 1.000 por dia, R$ 2.000 por dia em tráfego. Então eu tinha que saber a origem das vendas. Então eu tinha que estar de olho e eu tinha que sair copiando e colando para poder saber isso. Então eu passava muitas horas só fazendo isso. Imagina só, 100 vendas no dia, eu ter que fazer esse copia e cola de uma plataforma para outra. E aí eu consegui automatizar usando o N8N, tá? E aí o Boas-Vindas também eu automatizei via. Parei de pagar a plataforma que eu pagava, que era R$ 80, e aí eu só pago 55 da Hetzner, que aí eu tenho essas funções, e eu posso ter até outras funções, disparo em massa, eu posso criar algumas automações específicas que eu quiser, que o N8N permite, e a própria Evolution também. Tem um monte de coisas que eu posso utilizar. Então, só esses R$ 55, se você imaginar a quantidade de coisa que eu termino ganho tempo gigante, né? É um tempo enorme que eu ganho de não estar mais tendo a necessidade de ter que estar a toda hora, a todo momento, tendo que copiar e colar, como eu comentei, e nem precisar dar boas-vindas ao pessoal. Ou melhor, alguém tentou fazer uma compra e não comprou. Ela recebe quase que instantaneamente uma mensagem no WhatsApp
para tentar fazer a recuperação de venda. É uma automação também de recuperação de venda. Então tudo isso ajuda no processo e muito, ganha-se muito tempo e ganha-se dinheiro nesse caso, né? Então é uma facilidade gigante nesse sentido. Muito, muito, muito importante. Outra ferramenta, e aí a questão de é extremamente top se for analisar junto com a da página de vendas, porque a página de vendas também não deixa de ser um tipo de automação, né? Porque tá lá tudo pronto, o pessoal só vai ver e vai clicar. Uma outra ferramenta que é, assim, simplesmente praticamente impossível não ter mais hoje em dia, que é o chat GPT. Deixar o valor aqui. Tem algumas pessoas que estão dizendo, ah, Pablo, olha, tem uma ferramenta X, aí substitui o chat GPT, tem essa outra. O valor do chat GPT também vai mudar, muda um pouco o valor conforme o dólar, tá? Porque é uma ferramenta que é baseada no dólar e tem o imposto lá, o IOF que se paga, então vai variar um pouco. Então, a vantagem do chat GPT ganha-se tempo. Aí vem de novo. Então, muitas vezes tem algumas coisas que um copy júnior, por exemplo, faria. Um copy júnior hoje é entre 1.500 e 2.000 reais, em média. Se não é mais que se paga por projeto, tá? Então, eu pago 117 por um copy júnior, que é o chat GPT. Entendeu? E aí, por exemplo, eu vou criar um carrossel. Eu tenho a ideia do carrossel, monto a estratégia, a lógica, e aí eu tenho um GPT exclusivo só de criação de carrossel. Tá? Então ele gera. Eu tenho um curso que é ensinando a criar carrossel, que as vendas que saem desse produto já banca o próprio chat GPT. Então, uma ferramenta se anula, digamos assim. É 117,60. Esse é o valor, o último pago, tá? Que aqui, de novo, flutua conforme o dólar. Como o dólar está um pouco mais caro ultimamente, 60 em média, né? Enquanto estou gravando aqui, está um pouco maior, mas já esteve até perto de 4,90. Às vezes eu ficava torcendo, né? Para que ele fechasse lá, não fechasse um mês bem baratinho e tal, enfim. E aí o chat GPT ganha, você ganha um tempo gigante, um tempo enorme. Às vezes, por exemplo, eu tô estudando um pouco o conceito de One Person Business, de Dan Cole, e alguns outros conceitos de Tiny Product, que é um conceito americano também. E aí eu andei assistindo os vídeos, depois eu peço para o chat GPT fazer um resumo para mim, tá? Porque assim, às vezes eu estou muito concentrado, como é em inglês, e aí eu peço para legendar, também ficar ouvindo, então até para treinar um pouco o meu inglês, mas eu prefiro legendado para ganhar tempo, né? Se tem essa opção, então vamos utilizar essa opção. Mas mesmo assim, ao final, eu peço para o próprio chat GPT depois me fazer um resumo com as ideias centrais e depois eu peço mais informação para estudar, né? Se existe livro da área, esse conceito se parece com quem. E foi assim que eu fui descobrindo um monte de coisas a respeito. Então eu gosto de estudar, de aprofundar mesmo, que é uma coisa que eu estou dando uma analisada legal sobre isso, para sempre que possível, lógico, trazer aqui algo a mais e também colocar em prática. Então o ChatGPT ele é mais do que um copy júnior, se formos analisar, tá? E aí, então termina sendo uma ferramenta fantástica. Para ter uma ideia, até programação eu já cheguei a montar alguma. Eu tenho uma ferramenta, Metric Flow, o nome dessa ferramenta, que ela analisa as métricas do meu funil, tá? Eu tenho uma versão em planilha Excel no Google Sheets. Depois eu fiz uma versão já usando o ChatGPT, usando HTML, que aí fica a nível local. E aí, na própria Hertz, né, desses R$ 55 que eu pago aí, também está hospedada esse stake lá, esse stake com a ferramenta. Então, também fica online, fica disponível lá. A qualquer momento eu posso utilizar, né, onde eu tiver, sem precisar necessariamente estar no computador. Pelo próprio celular eu tenho como digitar as métricas e analisar o meu funil. Então, foi criada essa ferramenta sem eu saber Java, não sei linguagem de programação Java, e usei o ChatGPT para fazer isso. Então, com certeza vale muito, muito a pena mesmo, tá? Uma outra ferramenta que eu utilizo aqui é o CapCut. Pablo, para que o CapCut? E por que tu paga? Vamos lá. Ganho de tempo. Qual é a função do CapCut para quem não conhece? O CapCut
Ele tem como função, deixa eu ver o valor dele. Sim, o CapCut também se paga em dólar, tá? Ele 33,3. Deixa eu só conferir se foi. Eu paguei hoje. Hoje foi o dia do pagamento do CapCut. Mas acho que foi esse valor mesmo. R$ 33,03. Ele é um pouquinho menos. Só que tem o IOF, né? O tal do IOF, porque também é de fora. E aí também é em dólar. Pablo, mas por que pagar R$ 33,03 numa ferramenta que tem uma versão gratuita dela? O CapCut tem uma versão gratuita. Ganho de tempo de novo. Vamos lá. Qual é a função do CapCut? Ele é edição de vídeo. Para esses vídeos aqui do YouTube, especificamente, eu uso o OBS, tá? Para gravar, é gratuito. Né? O OBS é open source. Só que às vezes, por algum motivo, por algum problema, o áudio não fica tão bom. Tem um probleminha no áudio. Às vezes, apesar de que eu sempre dou pausa, eu gosto muito. Infelizmente, eu espirro bastante. E às vezes o meu espirro vaza mesmo assim, né? E fica um respirado estranho, fica um fungado estranho. Então eu gosto de ir pro CapCut fazer pequenos cortes. Então ganha-se tempo. Na versão gratuita faz isso. Mas qual é a vantagem? É que existe uma inteligência artificial dentro do CapCut. Então, por exemplo, eu quero fazer uma sequência de Reels. Eu estou programando aqui, vou fazer um monte de Reels de hoje para amanhã. E aí a própria inteligência artificial do CapCut, ele reconhece, ele só faz perguntar qual é o tempo que eu quero desse Reels, de quantos segundos é o Reels que eu quero. Eu digo o tempo médio e eu gravo tudo de uma vez só, num vídeo só. Depois ele corta e legenda para mim. Já deixa pronto, ele corta tudo para mim. Imagina só, quanto é que você não teria que pagar para um editor de vídeos fazer em torno de 5 vídeos, mais ou menos, fazer edição simples. Isso é uma edição simples. Cobram em torno de 300 a 400 reais, tá? Por 5 vídeos. Então eu pago R$ 33 dessa ferramenta e faz a mesma função do pessoal que faz esse tipo de edição. Então ganha-se, mais uma vez, tempo no processo. Eu tenho que fazer. E aí eu ganho tempo. Né? Então eu compro tempo e um tempo relativamente barato. Sai legendas. A legenda IA do CapCut está num nível muito bom. Ultimamente eu tenho feito alterações. E olha que minha dicção tem horas que é um pouco ruim. E ele consegue reconhecer de boa, tranquilamente. Tá? Então o CapCut, por ele fazer os cortes, por ter algumas coisas, tem algumas facilidades também de cenas, de legenda, de tudo isso, é válido pagar a versão, pagar essa versão por R$ 33,03. Aí eu pago também a ferramenta de e-mail que fica só para ter o nome, né? pablo@pabloricardo.net. É quanto? É R$ 8,99 por mês. Para ter o e-mail, inclusive tem a caixa de e-mail, R$ 8,99. E vem o Zoom. O que é o Zoom, para quem não sabe? O Zoom é onde você faz as reuniões. Até um tempo desse atrás, eu estava tendo um problema muito sério no OBS, tá? Eu não estava conseguindo utilizar o OBS, eu não sei o que estava ocorrendo. Depois eu consegui configurar e agora eu voltei a usar. Mas durante um bom tempo, e ainda, de vez em quando eu utilizo, é o plano B, é o Zoom. Para gravar aulas, o Zoom é muito bom. Na versão gratuita, eu posso gravar sem limite de tempo, sem problema algum, tá? Isso é uma curiosidade. Então, por que que eu pago o Zoom? Porque aí eu faço as reuniões com o pessoal, por exemplo, eu tenho reunião com os mentorados, reunião em grupo, então precisa do Zoom. Então tem que ser a versão paga do Zoom, tá? Se fosse, por exemplo, se for o teu caso, você não tem mentorado, não tem reunião, você e outra pessoa, então você pode utilizar o Zoom como um gravador, tá? Às vezes o teu computador não tem não é uma máquina tão boa assim, ou a tua câmera não é tão boa para usar o OBS, e o Zoom tem uma qualidade. O software do Zoom, ele é muito top, deixa a câmera legal, ele corrige o áudio também, então é legal essa ideia. Então, no caso, eu hoje, do Zoom, eu pago, cadê esse último mês? Eu vou arredondar, porque eu não lembro exatamente o valor. Zoom, R$ 100. Pablo, por que R$ 100? O Zoom, na realidade, ele é 70, dá 70
R$ 7 mais ou menos, 78. E aí, como eu utilizo o scheduler do Zoom, o que é o scheduler? Por exemplo, eu comecei hoje, né, a lançar o uso, a venda de consultorias. E aí o que é que eu faço? Vou no meu Zoom, lá no scheduler, né, do agendador do Zoom, é uma ferramenta à parte do Zoom, e eu decido quais são os meus horários disponíveis, tá? Ah, eu tenho disponível esse horário, esse outro, esse. E ele já faz conexão com o Zoom. E aí quando o pessoal fecha comigo uma consultoria, eu só faço mandar o link do Zoom, do scheduler do Zoom, e a pessoa escolhe a data e o horário que quer, e então já sai o link na hora, essa pessoa é avisada por e-mail, já é tudo automatizado. Eu vou até automatizar também a mensagem de WhatsApp, usando o meu N8N também. Então ganha esse tempo. Tem como fazer algo parecido com algumas ferramentas que tem por aí gratuita, mas não funciona tão bem, fica dando erro, não é tão simples, não está conectada com o Zoom e ela já está nativa do Zoom. Então, hoje o Zoom eu pago então esses R$ 100. Mas aí você pode pagar 70 e pouco, né, do Zoom. Deixa eu ver o que é que tem mais. Tem assim, existe uma outra ferramenta que eu pago, mas ela é o valor anual, tá? Que é o Vimeo. O que é Vimeo? Só para explicar. Vimeo é onde eu hospedo alguns vídeos de cursos. Então, todos os cursos que ficam na Eduz hoje, que ficam na Eduz hoje, basicamente, Eduz e na Green, é via Vimeo, tá? Na minha plataforma própria, eu uso o YouTube. O YouTube tem essa ferramenta, essa área de membros que eu instalei, que eu paguei a parte e tal, instalei. Ela coloca, eu posso usar o link do YouTube sem parecer que é YouTube. É bem legal essa ferramenta, tá? Mas aí a Vimeo é anual, é uma ferramenta anual que eu pago, eu nem sei qual o valor agora, é por volta de 270, R$ 300, é porque depende, mas é por volta de R$ 300 por ano. Ou seja, eu vou colocar aqui que é por volta, Vimeo, eu vou arredondar por volta de R$ 30, tá? Que eu pago de Vimeo, que é a hospedagem de vídeo. Uma das hospedagens de vídeo. Bom, basicamente, deixa eu só fazer aqui uma geral na minha planilha aqui. Só, de ferramentas é isso. Tem uma outra ferramenta que eu estou testando, eu vou colocar aqui, eu já vou colocar porque foi o primeiro teste, foi esse mês aqui, que é o Make. Alguém até que entende de automação vai dizer, mas Pablo, o Make, mas o N8N faz a mesma função do Make? Faz. Só que o que é que acontece? O que é que eu estou fazendo? Eu estou, para quem tem um negócio próprio, quem tem, né, quem até é infoprodutor muitas vezes, dá um pouquinho de trabalho você contratar uma Hetzner da vida, um Contable ou DigitalOcean, qualquer uma dessas VPS que vende, né, que existe por aí, e contratar, fazer a instalação, todo o processo. O N8N é um pouquinho chatinho também, o uso dele, precisa um pouco mais técnico. E o Make, você paga os R$ 50, tá? E você tem direito lá a uma quantidade, se não me engano, são 10 mil conexões, 10 mil tarefas, tá? É uma quantidade boa. E aí ele faz essas mesmas automações, só que de forma mais simples. E na realidade eu contratei o Make esses dias porque eu vou começar a vender automações para algumas pessoas, tá? E por conta disso, eu preciso me habituar a utilizar o Make, a fazer essas automações. Não tem esses chatbots mais simples, tá? Esses de pré-qualificação, né? Que você digita um, dois ou três para isso ou para aquilo outro, depois vai para um atendente. Então, esse bot, esse milk bot mais simples, né, é vendido por aí muito fácil e tal, segundo dizem. E aí eu quero começar a vender essa solução para algumas pessoas, porque eu atendo nessa área do setor comercial muitos alunos. E o pessoal de vez em quando fala comigo sobre isso e tudo mais. E para usar uma VPS, usar um N8N, aquilo que eu disse, o N8N é um pouquinho mais chatinho
para entrar em escala, tá? Para poder replicar. Imagina só se eu fechar com 10 clientes. Então, os 10 clientes eu vou ter que instalar isso, aquilo, outro. Então, vai ficar um pouquinho mais chato, um pouquinho mais difícil. E com o Make é mais fácil. Resumindo, é mais simples criar automações com o Make ou com o Pablo, tá? Só uma curiosidade. Pablo, tem como substituir o N8N? Tem, usando o Pablo ou o Make. Principalmente é porque o Pablo é 200 e pouco reais, então já fica salgado. E o Make é só 50 reais. Então, se você quer fazer automação do tipo, olha, eu quero uma automação para poder alimentar a minha planilha de Excel, né, das vendas, ou algumas automações básicas, o Make vai te ajudar, tá? Então, em termos de cálculo, vamos lá fazer o cálculo aqui. Deixa eu ver, 41,90 mais 64,60 mais 55 mais 117,60 mais 33,3 mais 8,99 mais 180, né, que falta aqui. Então, R$ 501,12. Eu vou arredondar para R$ 500. Então, total aproximado de R$ 500. Então, eu pago de ferramentas por volta de R$ 500. Pablo, e outras automações e outras ferramentas? Durante um tempo eu paguei e-mail marketing, que era Active Campaign. Só que a Active Campaign ficou muito caro, tá? Sinceramente, não tá valendo, não tá mais valendo para mim. É uma ótima ferramenta, é uma das melhores ferramentas de e-mail marketing que existe no mercado, a melhor. Só que os caras estão assim num valor absurdo, tão loucura. A quantidade de lista, né, de pessoas que tem na minha lista, eu teria que pagar algo em torno de R$ 800, R$ 900 por mês. Então fique lógico, não tem lógica alguma eu pagar uma ferramenta dessa. Se eu vendesse no mesmo ritmo, mas eu não vendo no mesmo ritmo, tá? No máximo eu empato. É uma loucura, imagina só, eu me esforçar, produzir, fazer e-mail, isso, aquilo, outro, para empatar. Eu pagar uma ferramenta de R$ 900 e eu vender R$ 900. Então não tem lógica. Para arriscar vender, né? Então eu preferi não usar. Eu uso e-mail marketing, mas eu uso o e-mail marketing que eu ganho, como eu tenho uma quantidade grande de vendas e de histórico de vendas na Eduz, então eu tenho direito a uma certa quantidade de e-mails por mês. Eu posso enviar 5.000 e-mails, tá? E aí, como a minha lista, essa nova lista que eu estou enviando é uma lista pequena, então por mês eu posso fazer alguns envios. Que ao todo, por exemplo, se eu tiver uma lista com 1.000 pessoas, então eu tenho que, se eu mandar 5 e-mails, vai dar os 5.000 envios, né? Entendeu? Então são 5.000 envios que eu ganho da Eduz. E eu estou usando a ConvertKit, que agora mudou só para Kit. Que a versão da ConvertKit que eu estou utilizando é gratuita. E aí é só porque vai aparecer uma propaganda no final da ConvertKit. Oh, que coisa horrível. Eu prefiro não pagar, tá? Até porque. E aí ele entrega do mesmo jeito, entrega normal. Lembra dos R$ 8,99 que eu pago, né? Para manter o meu e-mail, manter a caixa de entrada de e-mail. Pronto. Basicamente é para poder utilizar na ConvertKit. E aí eu envio os e-mails, envio só um ou dois e-mails por semana, em média, para o pessoal. Eu preciso até me comunicar mais lá com o pessoal, de uma certa forma. Então é isso. Basicamente, R$ 500 substituindo, vamos lá, substituindo um copy, no copy júnior, né, que faria esse trabalho de criação, substituindo alguém com a função de meio que como se fosse uma secretária, né, que teria a função de fechar, de tentar fechar a venda, de tentar de atualizar as vendas, o que está acontecendo, seria mais ou menos isso. Eu acho que tem outras pequenas automações que eu utilizo no dia a dia, às vezes eu quero disparar também, que essa pessoa. Então, eu estou substituindo aqui a contratação de pelo menos 2 ou 3 pessoas com R$ 500. Então, isso é o conceito de One Person Business. Não foi, e essa estrutura foi onde eu cheguei até agora, com alguns múltiplos 6 dígitos faturados e, e mais do que faturado com lucro, que o foco é ter lucro, tá? Porque imagina só, se, às vezes alguns tipos de venda, por exemplo, low ticket, que tem uma margem curtinha e tal. Imagina alguém que trabalha com low ticket, que já tem margem curta, ter que pagar uma, duas, 3 pessoas nesse processo.
Então ficaria inviável tudo isso, tá? E aí perceba também, só para poder a gente encerrar aqui a aula, nossa conversa aqui, para você, se você for analisar, teria algumas coisas a menos. Então, por exemplo, só bastaria uma hospedagem, tá? Eu sugeriria a Napoleon. Não precisaria pagar o make, por exemplo, poderia ser só a Hetzner, né? O chat GPT, tudo bem. Apesar que tem algumas pessoas que dizem que você pode pagar. Tem um chat GPT novo aí que você paga. De algumas plataformas que você paga menos. Eu vou testar, eu vou procurar saber, né? Ver se tem algum teste gratuito. O que é ideal para quem já faz isso, né? Para quem trabalha com vídeos e quer fazer uma edição já um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais organizada. Do e-mail é essencial você ter. O do Zoom não é essencial exatamente, né? Você pode até substituir pelo Google Meet, que tem como pagar. Ah, lembrei de uma coisa que tem aqui, que eu tava não sei por que, tava como pessoal e não é. Que é os R$ 23, então 523. O OneDrive. Eu pago cerca de R$ 23 por mês do OneDrive. E aí eu tenho direito digamos, ao pacote Office original. Né? Eu pago esses R$ 23. E eu tenho na nuvem, se eu não me engano, desse pacote que eu fechei, eu tenho acesso a 1 TB na nuvem. Então, e aí tudo que eu produzo no Google, ó, tudo que eu produzo no Word, no Excel, onde quer que seja, tem uma pasta lá que eu vou colocando esses arquivos e ele vai salvando automaticamente na nuvem. Tudo meu fica na nuvem. E aí eu gosto de usar tanto o Google, né, o Google Drive, como o OneDrive, porque aí termina sendo o backup do backup. Eu tenho um monte de coisa que fica no Google Drive e algumas coisas essenciais no OneDrive. Então fica separado. Então, se acontecer qualquer coisa, já aconteceu comigo, um HD nesse meu computador na realidade era um SSD e deu pau, deu problema, rodei, tentei entender o que estava acontecendo, parou de funcionar. E agora? E agora? Comprar um outro e os dados, estavam tudo na nuvem. Lógico que fica salvo algumas coisas no computador, você vai acumulando, mas são coisas não tão essenciais, são coisas mais rápidas do dia a dia que estão lá salvo, mas que não tem. Se você perder, não vai morrer por isso. E aí eu fui, comprei um outro SSD e instalei no computador e vida que segue. Coloquei, só fiz fazer o login das contas e pronto. E tudo bem, os arquivos estavam todos na nuvem, tudo perfeitinho, sem problema algum. Então, né, então é uma grande ajuda, termina sendo uma grande ajuda. Então, R$ 523 por 2, 3 pessoas trabalhando, né? Então, vale com certeza a pena, tá? Então, no caso, aquilo que eu comentei, né, pra gente encerrar, dependendo, você pode até pagar menos, que é o Zoom, você não vai pagar tudo isso, pode pagar um pouquinho menos. O Vimeo, no início, você pode deixar tudo no YouTube, só lá na frente que vai usar o Vimeo ou alguma outra ferramenta. Detalhe, eu só pago esse valor, se alguém for entrar hoje no Vimeo e for tentar pagar um pacote do Vimeo, vai pagar muito mais. É porque eu fiquei de olho em Black Friday. Então, por exemplo, fica de olho na Black Friday aí. E 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu comprei essa assinatura, estava numa promoção. Então, enquanto eu pagar, tá esse valor. Né? Basicamente é o valor de 4 meses, se eu não me engano. Esse meu pacote de 1 ano é equivalente hoje em dia ao de 4 meses. É mais ou menos algo desse tipo. 3 meses, 4 meses. Então, tá muito em conta. Então, por isso que eu nem ouso em não pagar. Então, porque vale a pena. E é anual, né? Você paga uma vez só. Então, é isso. Aí o OneDrive é opcional também. O Make também é opcional. É isso. Então, menos de 500 você pode manter já uma estrutura básica com automatização. Por exemplo, tem uma ferramenta que é gratuita que eu utilizo na automação, que é que ela pega os dados do Facebook Ads e transfere para o meu Google Sheets. É uma ferramenta que é gratuita, né? Então também já vai ajudar no processo. E é isso, então tá tudo automatizado. Tem algumas outras novas automações que eu estou criando agora no Make.
já para facilitar a minha vida, tá? Que é um boas-vindas do grupo, que é a mensagem individual, mensagem marcando todos no grupo também do WhatsApp. Tem algumas pequenas automações que eu tô para começar a criar, que aí é usando o Make, que eu vi que dá para usar o Make bem legal, então vai ganhar mais tempo, que hoje eu tenho que estar digitando, mandando no um a um, e em breve nem isso mais eu vou estar fazendo, porque eu vou automatizar também esse processo. Então é isso, tá? Espero que você deixa aqui nos comentários, até inclusive, se você usa alguma dessas ferramentas, se não usa, o que é que você acha, né? Se eu uso alguma diferente, comenta aqui para poder eu saber um pouco mais, que às vezes eu estou utilizando uma ferramenta diferente e tal, e tem até mais em conta ou viável, né? Como é o caso do ChatGPT, que eu sei que tem por aí, e eu vou até pesquisar um pouco mais. Mas é isso, valeu, grande abraço, fui.